Fala galera, tudo no jeito ou não? Ó, hoje eu vou abordar um assunto aqui que é curiosidade de muita gente, que é se médias móveis funcionam ou não, mais basicamente o cruzamento de médias móveis. E aí a pergunta é qual seria o período ótimo, né? A melhor combinação de períodos, mas ainda existiria uma outra pergunta, qual que seria a melhor combinação de médias, né? Então se é exponencial com simples, simples com simples, enfim. Então o que nós vamos fazer aqui hoje, nós vamos escrever um programa de backtest que vai testar todas essas combinações de médias e também os seus períodos, e não só um backtest simples, mas vamos fazer um walkthrough de análise com alguns ativos do Ibovespa aqui. Vamos ver se a gente consegue aí, vamos olhar 7 anos para trás, se a gente encontra alguma combinação de ativos que é rentável. Beleza? Então, bora para lá. Vou tirar isso aqui. Show. Então, qual que é a ideia aqui? Então, nós vamos utilizar o C++ como linguagem de programação, porque ela é uma linguagem mais rápida, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos utilizar período diário como essa plataforma que eu estou utilizando chama Zorro. Ele utiliza como base um gráfico um minuto, né? Então, para eu samplear um dia, eu preciso passar 1440, né? Então, vamos colocar aqui número de anos 7 anos e vamos pensar em lookback aí. Lookback é a quantidade de dias para trás, né? Para ele calcular as médias. Acho que vamos pensar em 100 dias no máximo. Que vai dar certo, tá? Então, o que é a primeira coisa que nós temos que fazer? Nós temos que informar quais que são os ativos que a gente quer operar, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. While como eu vou fazer ele baixar esses dados aqui direto do Yahoo, né? Às vezes você não tem os dados, tal, para baixar direto do Yahoo e tem que pegar os dados mais atualizados. Eu vou jogar os códigos direto aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma lista aqui. Eu tinha uma lista de ativos aqui que eram tanto quanto interessante. Deixa eu ver onde que tá aqui. Bichona. Aqui, ó. Vamos ver se é esse aqui. É esse aqui mesmo. Nós vamos testar contra esses ativos aqui, certo? Petro, Vale, B3, Magalu, Itube, Petro 3, Prio, Rail, enfim, essa lista de ativos maravilhosa que está aí. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, se eu não tiver os dados, eu peço para que ele entre lá no Yahoo e baixe esses dados para mim, tá? Para ficar aqui um pouquinho mais, como é que eu vou falar? Eu vou deixar assim mesmo, asset, beleza. Então a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai baixar os dados direto do Yahoo para mim desse período de tempo que eu quero aqui, tá? Beleza. Então agora nós temos que de fato começar a criar o trade, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos fazer simples, né? Como assim eu falo assim? Vamos fazer um cruzamento de médias móveis simples, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Primeiro, período rápido da média rápida. Aí eu quero otimizar, né? Então eu posso nessa plataforma que eu consigo, em vez de ter que ficar clicando num botãozinho, eu consigo chamar os calls de otimização direto dentro do código.
que é muito poderoso, por quê? Porque eu consigo, cara, eu consigo reutilizar o meu trade sem precisar parar ele. Então eu defino uma janela de tempo e consigo reutilizar ele. Então, teoricamente, é uma solução que ela vai, que eu não preciso interferir, né? Então vamos pensar aí de, sei lá, de 7 a 21, de 3 em 3. Tá? Então ele vai fazer 7, 10, 13, não, eu não gosto desse número 13, vou fazer aqui 8. Então vai ficar 8, 11, 15, enfim, beleza. Então tá aqui, tá? 18, 21, tá, beleza. Agora vamos fazer período da lenta. Vamos fazer aqui então até 60 de 7 em 7. Beleza? Vamos lá aqui então. Média rápida. Então nós vamos fazer aqui a nossa média móvel, né? Vamos fazer contra o quê? Vamos fazer então contra série de fechamento, faz todo sentido, né? Então, série de fechamento, tá? Aí o período dela então vai ser o período rápido. E aqui a gente falou sobre a gente calcular a gente também otimizar o tipo de média, né? Então aqui a gente vai precisar então vamos passar aqui o tipo de média, tá? Que a gente vai séries. Beleza. Então vamos fazer aqui tipo média rápida, tipo média lenta. Vamos fazer aqui. Aqui a gente vai ter que fazer um truquezinho, né? Então qual que vai ser o truquezinho? Aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim. Primeiro vamos ver quais os tipos de média que nós temos disponíveis aqui, né? Então vamos lá. MA type MA type SMA, MA type nós temos só que tomar cuidado para que essas médias, para que o tipo da função que recebe. Vamos ver uma coisa aqui. Vamos dar uma olhada aqui no manual. MA type. MA type. Procurar pelo tipo direto aqui, acho que vai ser mais fácil. Vamos lá. Tá vendo? Por exemplo, essa T3 aqui, a gente já teria um problema para utilizar ela, por quê? Porque a gente teria esse indicador a mais. Já essa tema aqui não, ó. Série, período. Essa trima também não, série, período. Então vamos colocar aqui então, MA type, vírgula, MA type, tema. Acho que a trima eu já coloquei.
Type SMA, beleza, prima, tema, WMA também já está aqui, então beleza. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente repete. Beleza. E o que a gente vai ter que fazer? Eu não sei. Para cada um desses valores aqui, ele vai. Ó, esse aqui vira 1, tá vendo? Esse aqui é uma macro, vira 0, vira 5, mas de qualquer forma, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que otimizar o tipo de média, né? Então, então vamos lá. Int opt tipo rápida. Aí eu faço o seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte, eu faço um call de otimização, certo? Ó, optimize. Aí eu faço do 0 até o 4 de 1 em 1, né? Porque vai ser 0, 1, 2, 3, 4, que são 5, certo? De 1 em 1, tal. Aí eu posso, o ideal aqui é mandar um... Não tem necessidade, né? Mas só para... Não tem necessidade aqui, beleza, então tá aqui, certo? Aqui é a mesma coisa para o tipo lenta. Então, beleza. Então aqui, ó, na média rápida, eu vou fazer o seguinte, ó, eu faço aqui, ó, tipo média, upt, tipo rápido. Certo? E aí ele vai pegar o valor que foi otimizado aqui, ó, tá? Aqui, média lenta, mesma coisa, média lenta, ó, período lento, isso aqui eu posso manter um só, tipo média rápida, tipo lento, beleza, então tá aqui, ó. Tá feito o nosso call de otimização, certo? Show. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pro trade, né? Então, é o seguinte, se a média rápida cruzar para cima da média lenta, o que eu faço? Vou comprando, certo? Se a média se a média rápida cruzar para baixo da média lenta, eu entro vendendo, tá? Basicamente é isso aí, ó. Certo? Então, com isso aqui, eu já tenho base para poder fazer um backtest, tá? Então aqui se eu vier aqui, por exemplo, eu colocar aqui, ó, 7, beleza, aqui eu já vou fazer o backtest desses dados, mas não vai ser um backtest da forma que eu quero fazer, né? Aqui como que é? É um backtest que é um walk forward análise, né? Então, ou seja, que é ele, para quem não sabe como funciona o walk forward análise, é assim, ó, explicação rápida. Ó, então é assim, ó, eu tenho um período aqui que eu uso para poder otimizar os parâmetros, e aí para um período na frente, que não foi utilizado para otimizar, eu testo esses parâmetros. Aí por que é o walk forward, que é andar para frente? Que aí eu pego, digamos que esse período aqui fosse um mês, tá? Aí eu pego, tiro um mês da amostra que eu utilizei para otimizar e empurro um mês para frente esses dados. Treino e testo. A curva de retorno que eu vou ter é a soma, são todos esses períodos aqui, ó. Ou seja, são dados que é o mais próximo que eu consigo chegar de operar
sem precisar pôr dinheiro, né? Então no backtesting então, essa é a melhor forma. Porque esses dados aqui foram dados que não foram vistos, né? Na hora de fazer o treinamento. Então, vamos lá. Então aqui, ó, ele está falando para mim que essa variável aqui é a variável que eu vou utilizar para poder fazer esse... vamos colocar aqui 7 anos, certo? Aí vamos colocar aqui para ele utilizar 6 cores do processador. Vamos só fazer uma passagem rápida aqui, ó, né? Vou fazer uma passagem rápida, ver se não tem nenhum erro no código, né? Como é que chama isso aqui? YouTube. Cadê? Opa, será que eu esqueci de colocar no lugar certo? Geral, tá, beleza. Aqui. Cadê? Aqui, beleza. Pronto. Vamos lá. Então vamos ver aqui, YouTube tá aqui. Então ele tá baixando os dados conforme eu falei que ele faria, né? Opa! Então beleza. Então esse aqui foi o resultado aí. Sem otimizar, sem fazer nada, né? Só utilizando esses parâmetros padrões aqui, né? Então, utilizando média exponencial, 7 com 22, né? Então, aparentemente, vamos dar uma olhada aqui. Tá tudo certo, vamos ver se não tem nenhum vamos ver se não tem nenhum... Beleza. Deixa eu abrir esse aqui que eu vou precisar desses dados aqui. Show! Beleza, galera. Então agora a gente vai para a otimização em si, né? Então vamos lá. Aí eu venho aqui, seto parâmetros. Vamos ver se não vai dar nenhum BOzinho aqui agora na hora da gente fazer a nossa otimização. 140, precisa de 60 e 166. Vamos colocar aqui um lookback maior. Vamos ver se vai dar certo. Beleza. Tem aqui só um detalhe que eu acabei não colocando aqui, que é o seguinte. Dessa forma aqui, ele não vai testar todos contra todos, né? E eu quero testar... eu quero testar todos os parâmetros, né? Então... já com as médias otimizadas, tá vendo? Ele já deu um resultado ligeiramente melhor, mas isso não é o que eu quero fazer exatamente ainda. Vamos ver aqui, ó, tem uma tag aqui que chama Brute. Falar, cara, é muita coisa para lembrar de cabeça, viu, bicho? Aqui, ó, Train Mode, Brute. F. Node Brute.
O padrão aqui do Zorro é o seguinte, ele faz uma otimização chamada Ascent. Então, ou seja, esses valores aqui são os valores padrões, tá? Então ele vem, primeiro ele otimiza o período rápido. Ele beleza. Aí ele pega o melhor valor do rápido aqui, só que ele otimiza o rápido contra todos os outros parâmetros com valor padrão. Aí digamos que ele encontrou aqui que o melhor período é o 10. Aí ele põe o 10 aqui, aí ele vem e otimiza aqui só o período lento com todos os outros padrões, entendeu? Então, como esse aqui é uma das melhores formas de você não cair em overfitting, né? Porém, o que eu quero aqui, eu quero fazer mais um estudo no sentido de saber qual que é a combinação de média com média, né? Enfim, né? A combinação de média de parâmetro, então essa aqui é o que a gente está buscando aqui agora. Então vamos lá, então vamos setar essa tag como brute. E uma coisa que eu não sei se vocês repararam, a gente otimizou aí para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ativos, 7 anos no diário em... cadê? Que pena, não salvou aqui o tempo, mas foi poucos segundos, né? Menos de um minuto aí a gente estava com a otimização feita, né? Então vamos agora fazer essa otimização de brute, vamos ver se a gente vai ter um tempo hábil. Qualquer coisa, o que eu faço aqui, eu dou uma pausada no vídeo aqui ou acelero ele pra gente ver o resultado lá na frente. O que ele está fazendo aqui agora é o seguinte, ele está testando todas as combinações possíveis, né? 7 com 22, e aí, enfim, para ver se chega numa... Que a ideia aqui é saber qual que é o melhor período dessas médias, né? Não só o melhor período, mas a melhor combinação, porque aqui, o que acontece? A gente está testando não só... aqui, por exemplo, a gente pode ter uma combinação de média rápida, né? De exponencial com triangular. E uma coisa para vocês se atentarem é o seguinte, que, por exemplo, essa plataforma, ela gera, né, da forma que nós estamos fazendo aqui, ó. Tá vendo? Arquivos de parâmetros. Então, para cada passo aqui do Walk-Forge Análise, quer ver, ó? Para cada passo aqui eu tenho um conjunto de variáveis, né? de combinação de parâmetros. Então eu tenho essa potência, né? E aí o interessante é que depois que a gente acabar essa otimização aqui, o que eu vou fazer? Cadê? Depois a gente vai ver não só... vamos descobrir sim qual que é essa combinação, mas vamos fazer também uma gestão de portfólio, ou seja, quanto de peso eu daria para cada um desses ativos na hora de operar, de modo que eu tenha o maior Sharpe possível dentro da minha estratégia. Então eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou dar um pause aqui, a hora que terminar eu trago de volta para vocês, fechou? Beleza então, galera, ó, 15 minutos depois, nós fizemos todos esses testes, né? Então vamos ver o que a gente encontrou aí, tá? Olha que interessante. Então, existe sim aí uma combinação de ativos, né? Uma combinação de médias e tal, que ela é rentável, né? Que a bichona é rentável sim, tá? Então, como é que eu vou... Vamos passar aqui, ó, vamos abrir aqui, YouTube Teste. Então nós tivemos aí, o teste aconteceu de 2020 até 2023, tá? Então nós tivemos aí, aqui, ó, mais ou menos 3 trades por semana, né? Acertou 47% das operações. Aqui um lucro médio de 22 centavos porque ele utilizou o lote mínimo, né?
Olha aí que interessante. Tá. Então agora, como é que a gente faria para a gente encontrar uma combinação de pesos? Porque, por exemplo, assim, aqui o que aconteceu? Você pode ver que eu comprei como se fosse 100 ações de cada um, tá? 100 ações de cada um. Vocês devem estar se perguntando, né? Qual que é a combinação aí quais que são as médias, que são as mais rentáveis, enfim, né? Então, para cada período a gente vai ter uma combinação de média. Talvez vocês vão ficar um pouco decepcionados, mas o que eu tenho aqui é que a média lenta para Petro, por exemplo, é 14, a média rápida é 50. Aí nós vamos ver aqui, ó, o tipo de média para Petro foi a média, essa tema. Isso para o primeiro ciclo, né? Vamos ver aqui para o último ciclo. YouTube, data de notificação, se for por nome vai ser melhor, eu acho. YouTube. Então tá, último ciclo. Ou seja, seriam os parâmetros mais recentes, né? Então, Petro, média lenta 20, rápida 43 e a mesma combinação, tema. A Vale está aqui, ó. Então, eu vou copiar e colar isso aqui na descrição do vídeo depois para vocês, tá? E aí vocês conseguem saber quais são as combinações de média, teoricamente, para a gente operar aqui e agora, tá? Beleza? Então vamos lá. Então, como é que a gente faria para a gente saber, por exemplo, digamos que eu tivesse aqui, ó, vamos pensar que eu tivesse um capital de 100 mil. Para operar com essa estratégia, como é que eu faria para eu saber quanto que eu alocaria em cada um desses ativos quando eu for comprar desses 100 mil, tá? Então a primeira coisa que nós temos que fazer vamos fazer uma forma que que eu reinvista os meus lucros, né? Logicamente, né? Então, como é que eu faço? Vamos lá. Aqui, parará. Cadê? Então, vamos lá. Vamos criar aqui na mesma set risk. Ou seja, a gente definir o nosso risco de operação, tá? Ou melhor, vamos colocar aqui 7 tamanho do lote, beleza? Então o que eu tenho que fazer? Essas variáveis aqui, elas são globais, tá? Então eu posso simplesmente chamar ela aqui em cima de novo, tá? Então, primeira coisa que eu faço, eu tenho que descobrir quanto que eu ganhei ou perdi até agora, tá? Então como é que eu faço? O in total menos o in loss. Loss total. Tá? Então aqui vai dar o meu lucro mínimo, o meu resultado operacional no momento, né? É que eu preciso saber qual que é o capital que eu tenho disponível, já que eu estou reinvestindo. Então eu faço aqui, ó. Capital é o que? É igual ao capital que eu tenho, certo? Vezes 1 mais PNL dividido por capital. Ou seja, isso aqui vai me dar, por exemplo, se eu tenho 100 mil, um exemplo, né? Eu tenho 100 mil e essa variável capital aqui, ela não é atualizada, tá? Só para vocês entenderem, tá? Então eu tenho 100 mil, aí eu ganhei aqui 10 mil, então eu tenho, ou seja, aqui, esse valor aqui vai virar 0,10, né? Então aqui no meu capital ele é atualizado. Só que o que eu faço? Essa não é uma forma muito inteligente, porque você coloca todo o seu lucro no fogo, tá? Então como é que eu faço? Se eu multiplicar isso aqui, se eu fizer pela raiz quadrada, isso aqui fica mais inteligente, porque eu reinvisto só uma parte dos meus lucros, tá?
tá? Não completamente. Então, eu tenho espaço para um drawdown, eu tenho espaço para um saque, né? Se a ideia é viver de mercado, então eu preciso retirar alguma coisa, né? Então, quando eu faço pelo raiz quadrada dos lucros, eu tenho essa vantagem, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aí eu vou definir aqui capital por ativo. Então, eu faço aqui, ó, capital dividido por número de ativos que foram chamados aqui, tá? Aqui é a mesma coisa. Se eu fizer pela raiz aqui, o que acontece? Isso aqui é igual quando o cara te vende banda de internet, né? O cara, ele te vende, por exemplo, ele contrata um link de 1 GB e se ele vai vender 100 MB, teoricamente ele poderia vender para 10 usuários 100 MB, né? Mas nem todos os usuários vão estar utilizando ao mesmo tempo, então eu tenho essa vantagem, né? Então eu posso vender para mais usuários se eu dividir pela raiz quadrada do número de usuários, tá? Só para ilustrar aqui, ó, deixa eu ver. Puta, eu não tenho nenhum Pythonzinho aqui para ficar fácil, mas vamos ver aqui. Vamos abrir aqui um Excelzão aqui. Mas, por exemplo, o cara tem lá, né? 1 GB, né? Aí se ele vender isso aqui para 100 usuários, para 10 usuários, por 100 MB, ele poderia vender para 10 usuários, né? Agora, se ele fizer aqui pela raiz quadrada, então ele pode vender para 100 usuários. Então esse é o poder desse negócio, né? Porém, todavia, né, se a gente pensar que nesse tipo de trade aqui, isso aqui que a gente vai fazer, ele pode ser um pouco perigoso, né? Porque, ou seja, aqui eu vou estar sempre operando. Porém, será que são todas as combinações, foram todos os ativos que foram lucrativos? Vamos ver. Olha, nem todos, tá vendo? B3 não foi, Rail não foi, Ryzen não foi, tal. Alguns com menos peso, tá vendo? Então vamos fazer o seguinte, vamos manter dessa forma, e aí o que nós vamos fazer? Aqui, ó, eu preciso falar. Trade de compra, não, melhor aqui, é compra, só compra, né? Compra, por quê? Vocês vão entender rápido o que eu estou fazendo aqui. Então, ou seja, eu tenho um capital por ativo que eu vou alocar, certo? Aqui, ó, capital por ativo que eu vou alocar, tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual que é a minha margem. Então, eu vou multiplicar isso aqui, a minha margem o que é? Minha margem se eu tiver, se for um trade de compra, tá? O que eu faço? Eu tô utilizando aqui o Optimal F como algoritmo para definir lote de operação, tá? Então, se for o trade de compra, eu uso a componente de compra, se for trade de venda, eu uso a componente de venda e eu faço aqui vezes meu capital por ativo. Capital por ativo, tá, beleza. Aqui, margem, tá, beleza. Então, ficou melhor de ver assim, né? Beleza, então eu faço aqui, ó. Se minha margem for maior ou igual a 0, na verdade eu acho bem difícil aqui eu ter uma margem. Vou fazer o seguinte, ó. Se minha margem for maior que 0, margem, né? Porém, se não, eu faço aqui para não operar, certo? Tá, então beleza. Então o que eu vou ter que fazer? Sempre que eu for, então antes de eu chamar aqui, tamanho do lote, né? Tamanho
do lote, compra, tamanho do lote, venda. Tá? Beleza. Aqui eu só acho que nós vamos ter um pequeno problema, né? Porque eu vou ter que fazer o tamanho da margem, só que aqui, como eu não estou chamando de uma lista de ativos, eu vou ter que calcular isso aqui manualmente. Então eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que fazer aqui, lots é igual a, vou tirar isso aqui, lots é igual a margem dividido, certo? Então, ou seja, digamos que o cara falou para mim lá o seguinte, ó, você pode operar 20 mil nesse ativo, então, está saindo a 13,50 o valor por ação, então o que eu vou fazer? Então aqui ele pode comprar 1.481 ações, só que acontece? Essa plataforma aqui, ela sempre opera de 1 em 1, né? Então eu tenho que fazer um mapeamento, eu tenho que falar que 1 é 100. Então eu pego isso aqui e divido por 100. Tá? Então vão ser 14 lotes. Então o que eu faço aqui? Ó? Eu faço price close, parará, dividido por 100. Tá? Certo? Então aqui ele vai dar para mim exatamente o tamanho do lote que eu preciso operar. Agora o que eu faço? Agora eu preciso otimizar esses parâmetros. Então como é que eu otimizo? Eu vou vir aqui e vou colocar factors, ver se está tudo certo. Train, beleza. Parameters, vamos ver se não tem nada errado. O que aconteceu aqui? Ó? Vamos ver. Cadê o arquivo de log? Arquivo de log, arquivo de log. Arquivo de log, tá aqui, ó. Vamos ver se as operações saíram certinhas, não cometi nenhum erro aqui, porque o resultado foi bem pífio, né? Assim por dizer, né? Vale mais a pena deixar operando todo mundo tudo igual, né? Vamos ver aqui, log, assets, assets não, trade tests, test trades, tá aqui, ó. Vamos ver uma coisa aqui, vamos ver se não tem nada errado aqui. O que aconteceu? Vamos ver. Então, ó, tá vendo? Esse aqui é o problema da gente não utilizar uma lista de ativos. Né? 0,72 vezes... Aqui seriam 360, não... Vamos ver uma coisa aqui. Eu acho que, como eu não tenho a lista de ativos, eu posso tirar aqui, ó. Aqui, vamos ver. Isso aí. Agora sim. Tá aí. Olha só que interessante, né? Aqui a gente não utilizou stop loss, não utilizou take profit, a gente simplesmente fez essa combinação de médias móveis. E o que é mais interessante aqui? O mais interessante é que são todos dados fora da amostra. Então, isso aqui você tem uma chance grande de conseguir replicar esses dados dentro de um trade real, né? Logicamente que quando você olha aqui, né, você fala, puta, isso aqui tem espaço para muita melhoria, né? Muita melhoria mesmo, né? Então,
Tá vendo? Ó, isso aqui, pensa só tomar um drawdown desse aqui, né? Grande e tal, mas tem um espaço para muita melhoria. Por exemplo, aqui também, ó, teve uma venda aqui que depois estopou, né? Então, porém, o que eu queria mostrar para vocês é como é fácil, né? Como a linguagem que eu utilizei aqui foi o C++. Então, como é simples quando você tem a ferramenta correta de conseguir resultados interessantes, né? Então, é isso. Médias móveis é rentável? É muito rentável, né? Desde que você saiba o que você está fazendo, né? Então, é isso, galera. É isso. Não sei se você conhecia essa ferramenta, essa forma de otimizar, né? Otimizando dentro do código, não de fora, né? Porque eu consigo reotimizar dentro sem precisar parar o trade, né? Eu consigo colocar a reotimização como um parâmetro da minha operação, né? Então, quando der tantos dias, reotimiza, um exemplo, né? Então a gente viu aqui que a gente teve sim aí um índice Sharpe de 53% ao ano, né? Então começamos aí com 100 mil, ganhamos 223 mil total, né? E aí teria sido necessário somente 65 mil para rodar essa operação, né? Então o que é muito interessante, né? A única coisa que me chama um pouco de atenção aqui é que a gente teve uma chamada de margem aqui, ó. Provavelmente isso aqui é Covid, tá? Uma das formas de evitar isso quando você for fazer o cálculo de margem aqui, colocar um fator cara, dar uma diminuída, né? Tanto é que se você olhar o manual aqui da ferramenta, eles sugerem que seja feito justamente isso aqui, né? Você tem um resultado menor, mas eu já não tive aquela chamada de margem, né? E o resultado tá aí, beleza? Isso aí, galera. Agradecer. Vou deixar aqui na descrição aquela lista lá com as combinações, beleza? Gostou? Deixa aquele like aí, segue e eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo aqui, segue lá também que todo dia eu posto conteúdo, fechou? Aquele abraço, galera. Até mais.